Boa noite, irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Provérbios. Provérbios 18, verso 24. Provérbios 18, 24, a palavra de Deus diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais achegado do que um irmão. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar agora aos nossos corações. Nos traga, Senhor Deus, uma mensagem do coração de Deus para a Tua igreja, para cada um de nós. Que possamos meditar na Tua Santa Palavra com temor e tremor. E possamos dar ouvidos, Senhor, ao que o Teu Espírito Santo tem para nos dizer. Te pedimos estas coisas no nome poderoso de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Amados, nessa noite eu gostaria de falar sobre a bênção, o dom da amizade. Na verdade é sobre relacionamentos, basicamente o que nós vamos falar aqui se aplica a relacionamentos em geral. Pode ser relacionamento conjugal, relacionamento pais e filhos, relacionamento até mesmo entre empregados. Mas nós queremos nos concentrar principalmente sobre a questão da amizade, a bênção da amizade e sobre o que a Bíblia tem a nos dizer sobre estas coisas. O Evangelho de Jesus Cristo é chamado na Bíblia Sagrada pelo apóstolo Paulo de ministério da reconciliação. De fato, quando se profetizou a respeito da vinda de João Batista, que seria o preparador, aquele que abriria o caminho para Jesus vir com a mensagem dele, a profecia sobre João Batista dizia justamente que ele estaria vindo para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, indicando assim que o caráter principal do Evangelho é a reconciliação. Por isso o apóstolo Paulo chama o Evangelho de ministério da reconciliação. De fato, quando entra o pecado no mundo, quando entra a separação de Deus, o resultado imediato é a divisão, é o conflito. Nós vemos isso desde o início da humanidade. Adão e Eva, assim que entra o pecado, imediatamente entra a acusação. Adão, o que foi que você fez? Não fui eu, foi a mulher que você me deu. Mulher, o que você fez? Foi a serpente. Assim que entra a separação de Deus ou o pecado, começa a divisão e o conflito. Porque é exatamente o oposto do Evangelho, que nesse caso é chamado de ministério da reconciliação. Se Jesus é aquele que vem para reconciliar, se Jesus é aquele que vem para trazer unidade, amor, afeição, o diabo é exatamente o que vem para roubar, destruir, matar, separar, dividir, divorciar. É ele que vem para trazer raiz de amargura, é ele que vem trazer todo tipo de conflito. Vemos que assim que entra o pecado e a separação de Deus, até mesmo irmãos de sangue cometido entre irmãos de sangue o primeiro homicídio da humanidade, que é o que hoje seria chamado de fratricídio, porque é o assassinato entre irmãos. Não apenas foi um homicídio, mas foi o assassinato de um irmão.
Tudo por conta do afastamento de Deus, da entrada do pecado, e o resultado imediato é a quebra de relacionamentos. Tiago escreveu em Tiago capítulo 1, versículo 19 a 20, e diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos, cada um de nós, sempre prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Em outras palavras, sempre ouça mais, discipline-se. Quando ele diz esteja pronto, significa discipline-se a isso, a ouvir mais, falar menos e irar-se menos. Ouça antes de falar. Alguém já disse que a nossa anatomia mostra que fomos feitos para a obrigação de ouvir 2 vezes mais do que falar. Por isso, 2 orelhas e apenas uma boca. E Tiago prossegue e diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Justiça de Deus aqui significa righteousness, significa a vida de Deus, a vida que Deus exige daqueles que o temem, daqueles que o seguem. E o que ele está dizendo é que quando nós não estamos dispostos a ouvir mais do que falar, nós iremos nos irar rapidamente, e por nos irarmos rapidamente, nós vamos estar nos afastando da vida que Deus quer para nós. Em outras palavras, se nós estamos nos afastando da vida que Deus quer para nós, significa que nós acabamos de adotar a vida que o diabo planejou para nós, e não o que Deus quer para nós. E tudo começa quando deixamos de ouvir, queremos falar antes de ouvir, queremos retrucar antes de ouvir. É comum você perceber em debates como as pessoas, supostamente, a proposta de um debate é que 2 pessoas possam dialogar e trocar ideias. Isso significa que uma deve estar pronta a ouvir a ideia da outra antes de falar. Mas o que você percebe normalmente em debates é que a pessoa nem espera o outro terminar de falar e ele já quer responder, ele já quer vir falar alguma coisa, o que indica que ele não quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Cada um quer simplesmente falar o que pensa. E é aí que começam os conflitos. Tiago reservou, ou podemos dizer, o Espírito Santo reservou, através da pena de Tiago, quase que um capítulo inteiro, ou pelo menos uma porção considerável de um capítulo. Tiago, capítulo 3, só para falar sobre os perigos da língua, os perigos de querermos falar muito mais do que ouvir. Tiago, capítulo 3, versículo 1, ele diz: meus irmãos, não queiram muitos de vocês ser mestres, ou seja, não quero ser muitos de vocês que querem sempre falar, querem sempre ensinar, sabem de tudo, sempre têm as respostas certas. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito maior rigor. É muito melhor, em outras palavras, ter a humildade de quem quer escutar. Abrindo um parênteses aqui, essa semana me abriu os olhos para um texto bíblico que eu nunca havia encarado desta maneira, que é quando Jesus, aos 12 anos de idade, foi encontrado conversando com os doutores da lei. E talvez por causa de uma tradução mal feita para o português, o que se dizia ali era que, o que eu sempre entendi era que Jesus estava ali dando aula aos 12 anos aos doutores da lei. Mas quando você vê a Bíblia em inglês, ela diz que na verdade Jesus estava ali
fazendo perguntas e escutando. Ou seja, aquele texto é muito mais provável, na verdade, que ele não revele a ideia de um Jesus que aos 12 anos já sabia de tudo, porque justamente versículos antes diz que Jesus estava crescendo em graça, crescendo em estatura e em graça, ou em conhecimento. Então o versículo não ia imediatamente dizer, colocar Jesus como um doutor da lei, que sabia de tudo e que poderia debater com os teólogos, os líderes religiosos da época. Mas o texto parece indicar justamente um Jesus, filho de Deus, que estava interessado em aprender. Porque ele ouvia o que eles tinham a ensinar e fazia perguntas, como quem quer aprender. E Tiago prossegue: todos tropeçamos de muitas maneiras, todos erramos, todos erram, basicamente é o que ele está dizendo. Mas se alguém não tropeça no erro, no falar, aliás, não erra no falar, essa pessoa alcançou a perfeição. O que ele está dizendo é a importância do que falamos. Porque o que falamos mostra, praticamente revela o cristianismo que temos. Porque se você é capaz de controlar o que você fala, você é capaz de dominar o seu corpo inteiro, diz o Espírito Santo através de Tiago. Ele disse: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Ele está usando agora o exemplo que se você controla a língua, você controla o corpo inteiro. E ele usa o modelo de como o cavalo é controlado através da boca. Ao colocar freio, arreio na boca do cavalo, você dirige para onde ele vai, se ele vai andar, se ele vai parar, se ele vai para a direita ou para a esquerda. E ele está dizendo, o mesmo acontece com a língua. Tomem também como exemplo os navios que, embora sejam grandes embarcações e impelidos por fortes ventos, há forças imensas sobre uma embarcação marítima. O barco ele pode estar lento, mas se ele se choca contra o cais, é impressionante a força com que ele vem, mesmo lento. Não se consegue parar porque há muita energia em movimento. Ele está dizendo, e mesmo um barco, uma navegação, com tantas energias, tantas forças envolvidas, ele é comandado por um pequeno leme, que em comparação ao tamanho do navio é minúsculo. Ele é pequenininho. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque pode ser incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. É impressionante o linguajar pesado que Tiago usa para descrever. E diz, a língua não é só um órgão, ele é um mundo de pecados, é um mundo, é um universo de maldade. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro. Incendeia o curso da sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. É muito grave. Ou seja, a descrição que o Espírito Santo permitiu Tiago escrever está chamando a urgência dos cristãos a prestarem atenção na seriedade daquilo que falamos, a seriedade do uso da língua. Ele está dizendo a língua, ela pode ser incendiada pelo próprio inferno. Em outras palavras, o próprio Satanás pode estar usando você através das palavras que você fala. E o curso da tua vida inteira pode estar sendo definido
pelo que você fala. É muito sério. É muito sério. O destino da sua vida pode estar sendo definido pelas coisas que você fala. Por isso, voltando um pouco antes, no mesmo livro de Tiago, no capítulo 1, ele disse: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e sua religião não tem valor nenhum. Uou, isso é muito sério. Ele está dizendo aqui que, basicamente, um crente ele é definido pelo que ele fala. Ele está dizendo: você pode anular completamente a sua religião, você pode anular, cancelar a sua fé, baseado no fato de você não refrear a sua língua, de você não cuidar em como você está usando as suas palavras. O que isso tem a ver com amizade? Tem tudo a ver com amizade. Porque a amizade envolve falar e falar muito. Mas também deve envolver ouvir e ouvir muito. A amizade é um tema profundo na Bíblia e essencial para a vida. Ninguém consegue viver sem amigos. Nós somos seres sociais, nós fomos construídos assim, fomos feitos. Deus criou alguns animais, algumas espécies de animais, que assim que eles desamamentam, assim que eles não necessitam mais, principalmente da mãe, eles se apartam do grupo, se apartam dos seus irmãos, se apartam dos seus pais e se enfiam na floresta e passam a viver o resto da vida isolados. Há animais que foram feitos para viver completamente sozinhos, mas não é o caso do ser humano. Nós fomos feitos como seres sociais. Isso significa que nós temos que viver em grupo. E por viver em grupo, isso significa que nós vamos sempre ser influenciados e ser influenciadores. A razão de andarmos em grupo é exatamente por causa disso, porque eu preciso da companhia de mais alguém. E por eu precisar, isso significa que eu serei influenciado por esta pessoa. Mas ao mesmo tempo, eu também me torno um influenciador. Isto torna qualquer amizade uma bênção ou um perigo. Qualquer relacionamento, na verdade, em uma bênção ou num perigo. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 15, 33, 1 Coríntios 15, 33, vou dar tempo para você abrir a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, 33, Paulo diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ele diz: não seja tolo, não venha com essa história de que ninguém me afeta, isso não, ninguém me influencia. Ele está dizendo: más companhias vão afetar você. Más companhias vão corromper você. É por isso que mesmo na sabedoria popular já veio com frases do tipo: diga-me com quem você anda, provando que a Bíblia está falando uma verdade aqui, como sempre. A questão é que o fato de sermos seres sociais, ou seja, termos uma dependência de termos pessoas com quem nos sociabilizamos, isso faz com que nós estejamos ao mesmo tempo expostos à questão de estar me associando com pessoas que podem ser perigosas, podem ser más companhias que podem me corromper minha fé, corromper meu pensamento, corromper meu comportamento. Provérbios 19, 4
nos faz um alerta, por exemplo, sobre o perigo das falsas amizades. Provérbios 19:4 diz assim: as riquezas atraem muitos amigos, mas o pobre é abandonado por seus amigos. Aqui alguém pode dizer, bom, eu não sou rico, então não tenho esse problema. Não, na verdade ele está usando a riqueza apenas para mostrar uma questão. Essa riqueza ou esta pobreza pode ser em vários níveis da vida. A ideia é de que amigos falsos vão desaparecer quando você não tem nada a oferecer. Porque eles só estavam com você por interesse. Quando você tinha algo para oferecer, então eles se interessavam por você. Mas a questão é que quando alguém faz uma amizade, alguém precisa de um amigo, você precisa de um amigo que te ajude exatamente no momento em que você está mal. É exatamente quando você não tiver o que oferecer, é exatamente quando você estiver quebrado, ferido, aí você vai precisar do amigo. Mas se o amigo que está ao seu lado for um amigo falso, isso aí poderá ser um grave problema para você. E quem está dizendo é a Bíblia, quem está dizendo é a palavra de Deus. Você vai discutir com a palavra de Deus? Você vai discutir com Deus sobre isso? Alguém aqui se considera mais sábio do que Deus? Alguém aqui se considera mais profundo na sua mente do que Deus? Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem anda com o sábio, sábio se torna. Mas quem é companheiro de gente louca, de gente doida, de gente insensata, vai se tornar mau. Em outras palavras, vai ser influenciado. Provérbios 12:26. Provérbios 12:26 diz: o justo escolhe bem os seus amigos, mas o caminho dos ímpios os desvia. Ou seja, se você é justo, se você é uma pessoa que teme a Deus, esse termo justo na Bíblia significa alguém que teme a Deus, alguém que busca a Deus, essa pessoa, ela vai escolher bem as amizades. Por quê? Porque o caminho dos ímpios os desvia. Porque, de acordo com as amizades que você escolher, elas vão te afastar da casa de Deus, elas vão te afastar da presença de Deus, ou mesmo que não te afaste da igreja, elas vão te afastar de Deus dentro da igreja. O que pode ser ainda, muitas vezes, pior. Portanto, quando falamos sobre a importância da amizade, começamos aqui mostrando, em primeiro lugar, o perigo das amizades. Mas, como eu disse, o título é um título positivo, é a bênção do dom da amizade. Que bênção é quando você pode ter bons amigos. De fato, é isso que a Bíblia nos diz o tempo todo. Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 12, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre daquele que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho, uma pessoa sozinha pode ser vencida, mas dois conseguem defender-se. Aliás, uma das estratégias mais antigas de guerra que existe é que dois soldados do mesmo exército se colocam no campo de batalha, um de costas para o outro. Como as minhas costas estão vulneráveis, como eu não tenho olhos nas costas, o meu amigo vai me cobrir. Então eu o protejo e ele me protege. Portanto, a Bíblia está dizendo, é melhor
ter amigos do que não ter. Apesar de a Bíblia dizer que há um perigo, né, no adquirir amigos, há um perigo inerente, entretanto a Bíblia está dizendo, mas é melhor viver com amigos do que sem ninguém. Porque foi assim que Deus planejou. Mas o interessante é que quando a Bíblia fala de amigo, a Bíblia vai numa direção diferente do que a maior parte das filosofias, do que a maior parte das canções populares, né? Roberto Carlos cantava, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E há tantas canções que exaltam a noção de que quantos mais amigos é melhor. Por incrível que pareça, a Bíblia vai em direção contrária. O texto que nós lemos de Provérbios 18, 24, fala exatamente ao contrário. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Parece ser uma contradição, não parece fazer sentido. Ora, é que quando a Bíblia trata de um assunto, a Bíblia não vai para o lado da poesia, do floreado, de falar bonito, de impressionar, de lacrar. Quando a Bíblia fala sobre alguma coisa, ela fala baseada na verdade. E Deus conhece a natureza humana. E é por isso que Deus está dizendo na palavra dele que quem tem muitos amigos poderá se dar mal. Por uma questão muito simples. Porque embora a Bíblia fale tanto da importância e da beleza da amizade, a Bíblia fala muito mais de uma coisa mais específica. Ele não fala nessa questão de você se encher de amigos. Ele fala de você encontrar um que seja mais chegado que um irmão. É desse tipo de amizade que a Bíblia está falando. É isso que nós deveríamos buscar, pedir a Deus e cultivar. Por quê? Porque justamente os conselhos anteriores que nós lemos mostram o perigo de como você pode ser influenciado por uma pessoa, e por isso um cristão que não sabe escolher direito os seus amigos, um tolo que não leva em consideração a importância da amizade, como isso pode afetar toda a sua vida, ele vai acabar se abrindo para a possibilidade de muitos e muitos amigos. Hoje uma pessoa se sente bem justamente pelo número de friends que ele tem no Facebook, é pelo número de likes que ele tem. Aí, quanto mais ele fala, eu agora sou popular, as pessoas me amam. Mas a Bíblia diz ao contrário, porque essas amizades numéricas, grupais, essas amizades, na hora que você precisar, vão te deixar na mão. Na hora que você precisar, vão te ferir. O autor de Provérbios está dizendo, cuidado com muitos amigos, porque na verdade muitos amigos significa que na verdade não são amigos de verdade. Porque amigos é como pepita de ouro, não é uma coisa que você encontra em qualquer lugar. Amigo é uma coisa que leva tempo e demanda investimento. Uma amizade verdadeira, ela é construída e protegida com muito cuidado. Por isso você não consegue fazer isso com muitas pessoas. Por isso o autor de Provérbios está dizendo, ainda que muitos amigos podem na verdade te iludir por ser uma ilusão que vai te machucar lá na frente, mas não desista de ter amigos, porque um verdadeiro amigo pode ser mais próximo do que um irmão de sangue. Quantos aqui já não experimentaram isso? Essa frustração, no fundo ninguém fica contente com isso. Poxa vida, o meu irmão de sangue, o que é filho da mesma mãe, do mesmo pai, que a gente compartilhou a mesma experiência dos primeiros anos de vida, de infância,
A gente cresce cada um para o seu lado, ninguém está nem aí um com o outro, mas de repente aparece esse outro, que não sabe nada da minha infância, não viu nada, não acompanhou nada dos meus traumas, mas de repente essa pessoa começa a ser usada por Deus na minha vida como aquele irmão de sangue que não se colocou do meu lado para ser meu amigo. Então é uma bênção, é um dom, é um privilégio quando você pode ter alguém assim. É interessante que Jesus mesmo, no grupo dos 12 que ele tinha, a Bíblia mostra que naturalmente havia 3 que eram mais íntimos de Jesus. Haviam 3 entre os 12 que estavam com Jesus a maior parte do tempo. Quem são? Pedro, Tiago e João. E dos 3, tinha um que a Bíblia descreve como tendo uma intimidade ainda maior. João. Ele era tão carinhoso com Jesus que a Bíblia descreve que ele sempre reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Isso significa que quando ele ia abraçar Jesus, ele colocava a cabeça dele no peito de Jesus. E o interessante é que justamente esse amigo, o mais próximo ao ponto de não temer mostrar afeição, foi o único dos 12 que ficou ao pé da cruz. Foi o único. Todos eles correram e se esconderam. A Bíblia diz que só João ficou lá ao pé da cruz. E naquele momento, Jesus entendeu que João era esse amigo mais chegado que um irmão. Porque Jesus tinha irmãos, a Bíblia diz. A tradição católica ensina que Jesus não teve irmãos, que Maria, ela concebeu Jesus virgem, e isso a Bíblia fala, mas que depois continuou eternamente virgem. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que claramente Maria e José depois tiveram uma relação normal de qualquer casal, não deixou de ser menos santa por causa disso, e teve filhos, teve irmãos e irmãs para Jesus. Jesus era o primogênito. Mas a Bíblia diz que os seus irmãos não criam nele, os seus irmãos zombavam dele, os seus irmãos eram divididos enquanto a Jesus. 2 deles, depois, pelo menos, a Bíblia mostra que se converteram, Judas e Tiago. Mas no momento da cruz, os irmãos de sangue de Jesus não estavam ali, Maria estava ali. E João estava ali, mas João não era irmão de sangue. Mas como eu posso dizer que Jesus se torna para Jesus esse amigo mais chegado que o irmão? Porque Jesus se vira para a mãe dele no momento da cruz e ele diz: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, naquele momento Jesus chamou João de meu irmão. Você vai cuidar da minha mãe. A amizade é um dom de Deus para nós. O livro de Eclesiástico, que não é da Bíblia, é um livro apócrifo, mas não significa que não tenha alguma sabedoria, que não tenha alguma coisa boa. E no livro de Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14, diz: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Não há como negar que isso aqui é pura verdade. Mesmo que venha de um livro apócrifo, isto é uma verdade. Você encontrar um verdadeiro amigo, isso é uma poderosa proteção. Achou um, você tem um tesouro. A Bíblia nos fala de alguns exemplos. A Bíblia nos fala de Davi e Jonatas. A Bíblia diz que, por alguma razão, Jonatas, quando olhou para Davi pela primeira vez, viu ele falar com o rei, e o rapaz era novinho ainda. E diz 1 Samuel 18:1, e aconteceu que quando, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. É isso que Deus faz.
O interessante da amizade verdadeira é que ela normalmente ela vem espontaneamente. Não se força. Não é do tipo de coisa que você faz um convite e você faz, do you want to be my best friend? Nunca funciona assim. Nunca vem com um convite formal. Ele vem por uma afinidade natural, mútua, que acontece, simplesmente acontece. Com todos os seus defeitos, com todo o jeito que você é, alguém se apaixona por você numa paixão diferente de paixão amorosa, né? Simplesmente como Jonatas se apaixonou por Davi. E os dois fizeram um pacto de sangue, de amizade. É o que diz o versículo 3, e Jonatas fez um acordo de amizade, um pacto de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Eu já mencionei Jesus, Pedro, Tiago e João, naturalmente entre os 12, entenda, todos se tornaram grandes homens de Deus, mas naturalmente Jesus conseguia se relacionar melhor com 3 daqueles 12, e entre os 3, um deles era aquele amigo mais chegado que o irmão. Mas a Bíblia também fala de Jesus e seu relacionamento com Lázaro e as irmãs de Lázaro. A Bíblia simplesmente apresenta Lázaro como amigo de Jesus, simplesmente como amigo. Não mostra ele, na verdade, nem como um seguidor, de que ele ficava seguindo Jesus onde Jesus ia, ouvindo todos os sermões. Não, era no momento que Jesus precisava de um relax, no momento que Jesus precisava de um café com pão de queijo. Deixa eu visitar o meu amigo Lázaro. E ali ele encontra conforto no seu amigo. A Bíblia oferece um olhar profundo sobre a importância de cultivar relações saudáveis. E relações saudáveis são relações baseadas no respeito e na empatia. Eu respeito e eu sofro as tuas dores. Por isso o verdadeiro amigo não abandona quando você está na pior, porque ele sente as tuas dores. Ele não consegue te abandonar porque ele próprio sente o que você está sentindo. É interessante que esses versículos que a Bíblia nos oferece para falar sobre a amizade são um lembrete de que a verdadeira amizade é um presente valioso que precisa ser nutrido e cuidado com muito amor e dedicação. É uma planta sensível, que pode crescer e produzir muitos frutos por muitos anos, como também pode morrer, pode se secar. A verdade é que relacionamentos humanos e relacionamentos de amizades não fogem a essa regra, se baseiam em leis de causa e efeito. É sempre alguma coisa causa uma reação. A Bíblia fala sobre isso em Provérbios 18, versículo 20 e 21. Provérbios 18, 20 e 21. Diz assim: do fruto da boca enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. O que é esse fruto da boca? O que é esse produto dos lábios? Ele está dizendo, é a fala, é o que você diz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em outras palavras, o que este versículo está falando é de uma relação de causa e efeito. Aquilo que você fala vai causar um efeito nos seus relacionamentos. Seja relacionamento pai e filho, filho e pais, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento de amizade. Aquilo que nós falamos vai afetar diretamente
o nosso relacionamento, é uma lei de causa e efeito. Nós fomos construídos desta forma. Até animais reagem desta forma. Você pega um animal traumatizado que já levou pedrada, já foi chutado, já foi maltratado. Você se aproxima dele, esse animal se desespera e começa a gritar. Esse cachorro começa a gritar como em defesa. Mas se você vai se aproximando dele, você vai mostrando uma outra atitude, imediatamente o animal vai começar a reagir a essa novidade. Eu me lembro disso quando eu trabalhava limpando piscina, e você tem que entrar nos quintais das pessoas, e eu entrei com todo aquele equipamento, as mangueiras, aquele negócio todo, e quando eu estava chegando atrás da piscina, me sai um Rottweiler, e vem correndo na minha direção. O meu instinto foi pegar todo o equipamento que eu tinha, jogar em cima dele, correr e fechar o portão. No segundo seguinte eu pensei, e agora? Meu equipamento está todo lá dentro. O que eu vou fazer agora? E aquele cachorro ali latindo e arranhando. Eu vou ter que ganhar a amizade desse cachorro. E comecei ali a conversar com ele em português, o cachorro é americano. E fui conversando e falando manso e colocando minha mão próxima para ele sentir o meu cheiro. Em pouco tempo, aquela reação de agressão mudou completamente. Eu pude abrir aquele portão e fazer o serviço sem que aquele animal fosse um perigo mais. Porque nós fomos feitos para reagir. Nós fomos feitos para reagir. É por isso que o Evangelho funciona. Porque nós fomos feitos para reagir ao amor e ao cuidado de Deus. Pode ser o coração mais duro, mas quando você começa a ver o amor que Deus tem por você, você começa a descobrir isso na prática, automaticamente você reage. E nós fomos feitos para reagir. Por isso, uma enorme parte da nossa questão de amizade tem a ver com aquilo que nós fazemos. Que tipo de reação nós estamos causando nos outros? Porque não tem como fugir disso. Uma amizade não vai fugir disso. A pessoa pode gostar de mim, mas se essa planta vai sobreviver e vai produzir frutos, vai depender do que eu continuo a oferecer, de qual é a minha atitude, de quais são as minhas palavras que vão causando reações. Mas é claro que a amizade é sempre uma coisa de duas vias. Não tem como você ter só uma pessoa que é bondosa, que se preocupa, que cuida naquilo que fala, que mede as palavras, e a outra sempre fala o que quer, age como quer. Não adianta, uma hora vai entornar o caldo, uma hora vai dar errado. Porque o nome já diz tudo, é relacionamento, são duas partes funcionando ao mesmo tempo. Então é duas vias. Por um tempo, uma pessoa sendo muito bondosa, muito cuidadosa, por um tempo, uma amizade pode ser contornada nos seus dilemas, nos seus problemas. Mas isso não vai durar muito tempo. Ou seja, cada um de nós temos que o tempo todo estar nos corrigindo. Que tipo de mensagem eu estou passando? Que tipo de palavras eu estou enviando? Porque tudo que eu fizer, tudo que eu disser, vai causar uma reação naqueles que me cercam. E é claro que quando falamos de amizade, o critério essencial de uma verdadeira amizade é franqueza. É você ser capaz de falar o que os outros não têm coragem de dizer. Eu digo exatamente porque eu
I love you, porque eu me preocupo com você. Por isso eu digo. Então eu vou te dizer com franqueza aquilo que muitas vezes outras pessoas não dizem, só te dão tapinhas nas costas. Provérbios 27:6 diz: melhores são as feridas de um amigo do que os muitos beijos de um inimigo. Melhores são as feridas de um amigo. Muitas vezes o que o amigo diz dói, machuca. É uma ferida. Mas é melhor a ferida de um amigo do que os beijos de um inimigo. Quando Judas foi trair Jesus, o que ele fez? O beijou. Provérbios 27, versículo 9, no mesmo capítulo, no versículo 9 diz: o óleo e o perfume alegram o coração, e assim é o doce conselho do amigo. Então o amigo é aquele que tanto fere, como aquele que traz alegria. Quer pelas palavras duras de correção, de dizer o que você precisa ouvir, como por ser aquele que vai te levantar, que quando ninguém te diz nada, ele vai dizer: não, mas wake up, levanta, eu confio em você, você é bom, você pode, eu estou aqui do teu lado, você não é essa titica de galinha que o mundo está tentando fazer você pensar que você é. Não, você é importante, por isso eu sou teu amigo. Ele é aquele que também tem palavras doces. E Eclesiastes capítulo 7, bom, antes de entrarmos em Eclesiastes capítulo 7, Jesus disse que o ser humano tem um defeito sério, entre tantos que a Bíblia diz, né? E um dos defeitos é um defeito de ótica. Nós sempre temos uma tendência de conseguir enxergar defeitos pequenos na vida dos outros e não enxergar uma enorme tora, uma enorme trave que está no nosso próprio olho. Então, como se corrige esse problema de ótica? Se eu consigo enxergar coisas pequenas que estão em você, mas eu não consigo enxergar o enorme bloco que está na minha cara, como eu consigo vencer isso? O que Jesus está dizendo é que eu não consigo ver. Normalmente nós não conseguimos ver o nosso próprio erro, ou pelo menos não a gravidade, a dimensão dele. Mas se eu não estou vendo, os outros estão. E o amigo é justamente aquele que vai falar da trave do teu olho. O amigo é justamente aquele que vai dizer: meu querido irmão, você tem um grave problema. A Bíblia diz em Provérbios 27:17, que como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia ao seu amigo. Quando você vai afiar um machado, você pega uma lima, o machado é feito de aço, a lima é feita de aço. Você usa ferro contra ferro para afiar. E ele está dizendo da mesma maneira, Deus usa pessoa contra pessoa para o afiar. É por isso que nós precisamos de amigos, é por isso que nós precisamos de irmãos fiéis. É por isso que nós precisamos da igreja. Porque são as pessoas que vão nos afiar. Agora, o ato de afiar, seja afiar uma faca, seja afiar um machado, nunca é, do ponto de vista do instrumento que está sendo afiado, uma coisa gostosa, uma coisa boa. Porque o que é afiar? O que é afiar? Eu estou raspando, eu estou arrancando de você pedaços de você, para garantir que você vai ficar mais afiado.
É assim que você pega uma faca que não corta mais nem pão, nem manteiga, e você torna ela num instrumento afiado. É pelo fato de que você esmerilha, você tira partes da faca, você arranca a grosseria que está naquela faca e torna ela mais fina, mais afiada, para que ela possa cortar melhor. E a Bíblia está dizendo, é por isso que Deus usa pessoas contra pessoas, não necessariamente inimigos. Mas Deus usa amigos um contra o outro, exatamente para esmerilhar, fazer você ver a trave que está no olho que ninguém fala, para que você possa enxergar e se livrar daquilo, possa enxergar melhor, possa ser uma pessoa melhor. É por isso que Eclesiastes 7,5 diz que é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. O que você prefere? Alguém que te ama tanto, que chega para você e diz, olha, eu não vou usar palavras doces, mas eu vou falar o que você precisa ouvir para você ser uma pessoa melhor. Ou você prefere aquele que te ama tão profundamente, mas que nunca diz para você palavras de afeto? Que pessoa você prefere? Aquele que encobre o amor? Ou aquele que mesmo não usando palavras supostamente de amor, na verdade está demonstrando amor, dizendo o que você precisa ouvir? E aqui é bom entender que brincadeira é prova de amizade. Amigo é amigo justamente porque ele não precisa se policiar o tempo todo. Ele pode ser o que ele é. Então, amigo de verdade brinca, tira sarro, não é? Se o cara tem um olho maior, ele fala, cara, que olho grande que você tem, se você pegar conjuntivite, você morre, né? Aí o cara de lá fala, pô, que nariz grande que você tem, né? Porque o amigo brinca, faz parte da amizade a brincadeira. Mas não saber o limite entre brincadeira e inconveniência é indicação de desrespeito e desconsideração. Mesmo entre amigos, brincadeira tem limite. Mesmo entre amigos, você tem que saber se você está brincando ou sendo mal educado, se você está brincando ou sendo inconveniente. Porque se você respeita, se você tem consideração, você vai saber os limites. Provérbios 18, 19. Provérbios 18, 19. Diz assim, o irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Você acha que o Espírito Santo está brincando quando ele coloca um versículo? Ou ele não tinha mais nada para escrever? Vou colocar aqui um negócio aqui que não importa, não é importante, mas só para encher, só para fazer a Bíblia ficar mais grossa. Por que você acha que o Espírito Santo coloca coisas assim? Porque a natureza humana é assim. Uma pessoa ferida, uma pessoa ofendida, ela se torna inacessível, ela cria um bloqueio. Que aqui está sendo comparado a uma cidade fortificada. Antigamente as cidades eram muradas, eram construídas muralhas gigantescas em volta da cidade inteira. Muralhas de pedra muito altas, muito largas. E para essas muralhas você pode imaginar o tamanho que eram as portas, né, para você poder entrar nessa cidade. Eram portas gigantescas, pesadíssimas, muito fortes. E a Bíblia está usando essa figura de linguagem para dizer, olha, não brinque com relacionamentos. Porque uma vez que você transgrediu, uma vez que você ofendeu um amigo, um irmão, isso pode criar uma inacessibilidade tão grande quanto de uma cidade fortificada, que para consertar isso vai dar muito trabalho.
Por isso, Provérbios 18, mesmo Provérbios 18, no versículo 2, ele diz que o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Em outras palavras, o tolo é aquele que ele não quer saber o que é o correto, qual é a melhor forma de agir. O tolo só quer uma coisa: eu quero é pôr para fora o que eu estou sentindo, eu quero dizer o que eu penso. E a Bíblia está dizendo, é por isso que você é tolo. Porque palavras têm um poder. Por isso a Bíblia diz que ele pode definir o curso de uma vida inteira. Porque palavras que são ditas muitas vezes nunca conseguem ser consertadas. Uma pessoa vai ter uma vida inteira para se arrepender, lamentar e chorar pelo que ela disse, mas muitas vezes ela não vai conseguir consertar o que ela fez, o que ela disse. As palavras do tolo, diz Provérbios 18, no mesmo capítulo, falando tantos textos importantes para relacionamentos, para amizades duradouras. Em Provérbios 18, 6 a 7, diz: as palavras do tolo causam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a desgraça dele, e os lábios dele são uma armadilha para a sua própria alma. Por quê? Porque, de novo, começando lá no começo da pregação, a Bíblia fala tanto sobre o poder da palavra, o poder da língua, porque a palavra é uma das coisas que mais tem poder de destruir relacionamentos. E ele está dizendo, o tolo vai ter uma vida inteira para se lamentar, porque as suas palavras não apaziguam, suas palavras não trazem unidade, suas palavras não trazem água para apagar o fogo, pelo contrário, trazem gasolina. Agora veja bem, mesmo amigos verdadeiros, mesmo amigos do coração, por serem humanos, vão falhar. Em algum momento ou em vários momentos vão falhar. Porque a nossa amizade é com o ser humano, e ser humano erra. Ele vai falhar tanto quanto você, ou talvez você falhe até mais do que ele. É por isso que o Salmo 41, o salmista lamenta e diz: até meu amigo íntimo, alguém em quem eu confiava, falhou comigo. Ele com quem eu até dividia o meu pão. Ele com quem eu ia nas procissões da igreja. Ou seja, até amigos verdadeiros, até amigos íntimos podem também te ferir. Até amigos íntimos podem falhar, porque são gente como a gente. São pessoas que estão no mesmo processo de tentar aprender e deixar o Espírito Santo transformar, até que a gente desemboque no céu. Lá sim a gente vai ter mais tranquilidade. Mas enquanto for nessa terra, a gente vai ter que lutar constantemente contra esse eu, contra essa nossa natureza. A gente vai ter que lutar contra nós mesmos, uma luta contra a nossa própria alma. E se nós mesmos não nos entendemos, quanto mais os amigos. Portanto, é normal que mesmo amigos verdadeiros vão ferir, vão falhar. Então é claro que nós não devemos cessar amizades por causa de alguns desentendimentos, por causa de discussões, por causa de uma palavra atravessada, por causa de um gesto que não entrou bem. É por isso que a Bíblia diz que toda a situação que Jó entrou de desgraça só foi curada a partir do momento em que ele orou, intercedendo pelos seus amigos. Por quê? Porque os seus amigos haviam ferido Jó.
Os seus amigos no começo sentaram e choraram, ficaram ali sentindo toda a dor de Jó. Mas aquilo ali foi 1 dia, 2 dias, 7 dias, daí teve uma hora que eles começaram, não, mas tem que ter alguma coisa errada. Para você estar nessa desgraça toda, você tem que ter feito alguma coisa errada. Só pode ser pecado, Jó. E aí começaram os próprios amigos que estavam ali para ajudar na desgraça, começaram a trazer mais peso, mais sofrimento, mais ferimento. E é por isso que a Bíblia diz que quando Deus se apresenta para Jó, Deus, para quebrar aquela situação e reverter completamente a situação de Jó, de tirá-lo da desgraça e retomá-lo de novo a uma vida abençoada, feliz, próspera, o primeiro ato que Deus exige é que Jó sacrifique e ore e interceda pelos seus amigos, pedindo: Senhor, perdoa-os, perdoa os meus amigos que me feriram. Agora, irmãos, é muito mais sério quando a confiança é quebrada. Quando a confiança de qualquer relacionamento, e por isso a amizade não foge disso, quando a confiança é quebrada, não espere um conserto rápido. Não espere que um band-aid vai resolver o seu problema. Porque quando a confiança é quebrada, nós entramos naquele primeiro princípio que a gente viu no começo da pregação, de que eu tenho que ter cuidado com falsos amigos, de que eu tenho que saber escolher com quem eu ando. Então o problema é que quando a confiança é quebrada, automaticamente o alerta, o alarme daquela primeira premissa soa. Ei, talvez essa pessoa seja uma daquelas pessoas que você não deveria ter escolhido para ser seu amigo. Talvez essa pessoa seja aquela pessoa que você teria que ter escolhido melhor. A verdade, irmãos, é que não significa que quando há uma traição, uma quebra de confiança, não significa que não pode haver reconciliação. Pelo contrário, o Evangelho, como eu disse, é o ministério da reconciliação. Jesus pode ajudar você nesse processo, o Espírito Santo pode capacitar e pode curar e restaurar todo tipo de relacionamento. É por isso que no cristianismo há esperança para casamentos que estão à beira do divórcio. É por isso que no cristianismo há esperança por filhos e pais que não se entendem há muitas décadas. Porque no cristianismo, aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Mas não significa que vai ser uma coisa fácil. Você percebe que quando os irmãos de José, que o traíram, que o venderam, que quiseram o mal dele, e por causa disso resultou em mais de uma década vivendo como escravo no Egito, e quando ele reencontra os irmãos, você percebe claramente que a questão do perdão já estava resolvido. E você percebe isso por causa dos nomes que José deu aos seus 2 filhos no Egito. Um deles é: Deus me fez esquecer. E o outro, eu esqueci. Mas os 2 nomes mostram exatamente isso, que durante todo o tempo em que talvez José nunca esperou que ele fosse reencontrar os seus irmãos, ele foi exercitando esse treinamento da alma de dizer: não importa o que os meus irmãos fizeram, não importa a maldade deles para comigo, eu decido perdoá-los. Mas perceba que quando uma coisa é ele liberar o perdão para os seus irmãos, outra coisa é ele voltar a se relacionar com os seus irmãos. Para isso, você percebe que José, usando a sabedoria que Deus havia lhe dado, José começa a submeter seus irmãos a uma série de testes,
porque ele precisa make sure que os seus irmãos merecem a volta do relacionamento. O que significa que quando um cristão é machucado, ferido por um amigo, ferido por um cônjuge, ferido por uma pessoa da igreja, nós podemos e devemos liberar perdão. Mas não significa que necessariamente os relacionamentos vão ser imediatamente curados e voltar a ser o que eram. Porque quando a confiança é quebrada, aí exige um long pathway, um longo caminho de reconstrução. E José foi fazendo isso. Ele foi fazendo testes. Deixa eu ver se os meus irmãos mudaram. Porque eu decidi perdoá-los independente se eles mudaram ou não. Eu resolvi perdoá-los porque eu não quero essa mágoa na minha vida para sempre. Mas para eu voltar a me relacionar com eles é outra história. Porque eu preciso ter certeza que os meus irmãos não continuam sendo aquelas pessoas malignas que eles eram. Porque aí você querer voltar a se expor a um relacionamento como esse significa falta de sabedoria. Significa que o diabo pode estar usando uma pessoa para te destruir e você agora, porque acha que o cristão tem que automaticamente perdoar e voltar a se relacionar normalmente com as pessoas, então com isso você vai estar sempre sendo exposto ao lobo. Por isso José vai testando os irmãos. Ele pega o mais novo e ele faz um teste, ele fala, olha, eu vou prender esse aqui. E se vocês não voltarem, ele coloca lá todas as provas, se vocês não voltarem para resgatar esse irmão, ele vai ficar preso. Porque a ideia era exatamente isso, eles já me entregaram uma vez e não estavam nem aí para mim. Eu vou saber se eles mudaram, se eles se preocuparem com esse irmão agora. Porque se eles forem os mesmos, eles vão embora do Egito e vão esquecer esse irmão aqui. É só quando eles passam no teste, é só quando eles percebem e José diz, eu vou punir todos vocês, esse seu irmão nunca vai sair da cadeia, que aí Judá e os outros irmãos dizem, não, por favor, me ponha a mim na cadeia, porque não podemos tolerar que o nosso pai sofra de novo o que a gente fez ele sofrer. É nesse momento que José rasga a sua roupa, tira a sua indumentária de egípcio, tira aqueles cosméticos que os egípcios usavam e começa a falar, eu sou José, o seu irmão. Porque ali ele está dizendo, agora que eu vi que vocês mudaram, nós podemos voltar a nos relacionar. Mas o problema é que existem pessoas que são intratáveis. Existem pessoas que causam a divisão, existem pessoas que causam a separação, mas elas mesmas nunca se arrependem. Há um rei muito interessante que me faz rir na Bíblia, em 1 Reis 22, porque é o rei de Israel, e eles vão para a guerra com o rei de Judá, e eles dizem, e o rei de Judá, que é um pouquinho mais temente a Deus, fala assim, mas não tem nenhum profeta aqui que dê para a gente consultar, só para make sure que vai dar tudo certo. Ele falou, profeta tem de monte. O problema é que eles nunca falam nada bom de mim. Ele nunca profetiza uma coisa boa a meu respeito. Esse é o momento né? Esse é o momento que fala, O que está faltando na ideia desse rei? Quando ele fala isso? Por que um profeta nunca fala nada bom sobre o rei? Porque o rei é um capeta. Porque ele não tem nada de bom para Deus falar dele. Você quer que Deus minta? Deus vai levantar o profeta lá para mentir? Oh, coisa linda, maravilhosa, está aqui um cara bom. Por isso Deus ficava quieto, nunca falava nada bom a respeito do cara. Porque ele tinha que mudar. É a mesma coisa que nós vemos de Caim, veja lá, Gênesis capítulo 4.
Versículo 3: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias criadas do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. E por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Deus não aceitou Caim. Deus não aceitou a oferta, mas ele viu que Deus aceitou a oferta do seu irmão. E ele imediatamente se sentiu mal. Ele imediatamente, o semblante dele caiu. Em outras palavras, ele ficou decepcionado. Ele começou a ficar amargurado com Deus, amargurado com seu irmão. Mas veja o que Deus diz para ele. E o Senhor então disse a Caim: por que você está furioso? Por que mudou o teu rosto, o teu temperamento, mudou aí o teu comportamento? Se você fizer o bem, você não será aceito? Entendeu? Cara, não adianta nada você ficar de rixa, briga, porque o irmão, meu amigo, rompeu comigo. De novo, causa e efeito. A primeira coisa que você tem que pensar é: o que foi que eu causei? Por que cargas d'água essa pessoa não quer mais ficar comigo? Por que razão essa pessoa não quer mais ser meu amigo? E você pode juntar todas as suas munições e dizer: porque ele é um malvado, é uma pessoa má, é uma pessoa indigna, é isso. Mas por que era seu amigo antes? O que é que aconteceu aí? É esse tipo de raciocínio que falta para o rei de Israel, que falta para Caim e que falta para muito cristão. Espera aí. A pessoa pode não querer ser meu amigo. A pessoa pode não estar mais íntimo de mim. Mas o que eu fiz? E de novo, a palavra de Deus para Caim é: cara, qual é o teu problema? Se você por acaso agir corretamente, você não vai ser aceito? Em outras palavras, simplesmente mude, que tudo muda. Mude e tuas ofertas vão ser aceitas. Mude e as pessoas vão querer estar com você. Mude e os amigos vão querer estar com você. Mude e mesmo o seu amigo ferido vai reaver, vai reatar suas amizades. Mas muitas vezes não. Muitas vezes o que existe é o que, usando o termo que é usado hoje, são relacionamentos tóxicos, são pessoas tóxicas, são pessoas que o tempo todo só agridem, são pessoas que o tempo todo só causam o mal, e depois eu não entendo por que as pessoas não me amam. Romanos 12:10 diz: dedique-se uns aos outros com amor fraternal, e prefira dar honra aos outros do que a vocês. E ainda em Provérbios 9, versículos 6 a 9, diz assim: abandone a insensatez, abandone a loucura, o modo crazy de viver, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento, da coerência, da razão. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Esse provérbio explica a razão de tantos relacionamentos que são quebrados. Porque, como eu disse, uma das essências da amizade é a franqueza. É eu poder falar da trave que está no teu olho, que você não está enxergando. O amigo verdadeiro, é aquele que tem a triste tarefa de fazer o trabalho sujo, que é mostrar o teu podre, que ninguém ao teu redor pensa em fazer. Mas ele adquiriu a coragem de chegar e dizer para você. Só que aí, de repente, você é um zombador. Você é aquele que, em vez de receber a palavra, você ainda entra com um coice.
Você ainda entra com uma ofensa com aquele que já teve, que já suou, já orou um monte de tempo antes, já pensou 1000 vezes naquilo que tinha que te falar, e fala assim, mas se eu falar ele vai reagir dessa maneira, se eu falar ela vai reagir dessa forma, mas eu vou falar do mesmo jeito porque eu amo essa pessoa, eu vou falar porque eu creio que Deus pode transformar, e a pessoa vai lá com essa dura tarefa, e ainda recebe do amigo uma patada, uma zombaria. Cumpre-se na vida dele Provérbios 9:7. Mas na verdade ele estava esperando, o amigo estava esperando exatamente o final do versículo que diz: eu espero que eu esteja repreendendo uma pessoa sábia, porque se eu repreender o sábio, ele vai se tornar mais sábio, e é isso que eu quero. Eu não vou falar as palavras duras que eu tenho que lhe dizer porque eu te odeio, pelo contrário, é porque eu te amo. E é exatamente porque eu quero ver você aperfeiçoado, melhorado, crescendo, se tornando cada vez mais crente, dando cada vez melhor testemunho. Eu quero cada vez ter mais orgulho de você, meu amigo. Mas que triste é quando essa expectativa do amigo verdadeiro é frustrada. E o que ele encontra é um zombador. O que ele encontra é alguém que vai responder a sua palavra de apelo à sensatez com uma insensatez ainda maior. Feche seus olhos. Eu não sei como essa palavra toca a cada um de vocês, mas eu imploro que em nome de Jesus você a receba como uma palavra de Deus. Não ignore a voz do Espírito.